e aceito, eu estarei junto aqui com 3 alunos participando, certo? Aí a gente vai colocar no ar entre 1 minuto. Pode colocar aí, colega, para a gente começar a fazer aí nossa live. Eu vou seguir as orientações de vocês, tá? Certo. Paulo, nesse instante, já estamos ao vivo. Então, já aí, passa aí, já agradeço aí os participantes da nossa live. Uma boa tarde a todos e a todas. Nós aí do Colégio Emiliano Pereira Borges, da cidade de Ferreira, estamos aí felizes pelo convite aceito aí que a gente fez a Paulo. O Paulo recebeu aí e vai nos proporcionar essa tarde um momento de conversa. Aquela conversa que vai ser de entusiasmo para nossos alunos, tanto do Emiliano como dos demais alunos aí de demais escolas. É um prazer, Paulo, receber você. Nosso tema é um tema muito importante para o momento que estamos vivenciando. Nossos jovens estão passando por um período de pandemia, eles estão com um entusiasmo muito baixo e você tem uma trajetória muito importante que eles conheçam. Eu fui pesquisando, eu vi sua biografia, os alunos da escola também pesquisaram, viu sua biografia e para eles serão uma injeção. Você vai dar para eles o suporte para que eles continuem e tenham aí um prazer mesmo de ver que a educação realmente transforma e que isso é realmente um caminho a seguir. Aí então, Paulo, de antemão, já deixa aí um momento a sua apresentação para a gente dar seguimento aqui ao nosso roteiro. Desejar uma boa tarde, Paulo. Boa tarde, eu quero cumprimentar todos vocês, pessoal de Ferreiros, Pernambuco, Adilson, Paulo, que está na retaguarda aí tecnológica. Quero pedir desculpas por esse atraso, porque foi uma operação muito delicada poder conseguir entrar, né? Porque a gente só pode entrar na hora. E aí o meu sistema aqui estava falhando, mas deixei um pouco nervoso o pessoal, os nervosos, o pessoal da técnica aí, mas eles conseguiram de uma forma muito brilhante me passar os dados que eu tinha para entrar. E aqui estou à disposição de vocês. Adilson, o seu convite foi feito através da minha conta do Instagram e eu achei muito interessante falar com vocês, com os alunos, porque eu tenho esse interesse. Eu fui professor, eu gosto de dar aula, conversar com os estudantes. Isso é uma coisa que me agrada muito. Então, eu vou deixar vocês conduzirem da maneira que vocês acham melhor, vamos dizer assim, com o andamento. Não vou ficar falando muito, vou deixar vocês fazerem as perguntas, e se é assim que vocês acham que é melhor, e aí, então, eu vou respondendo à medida desse interesse de vocês. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, Adilson, né, porque você teve essa percepção de saber que eu ia aceitar. Isso é muito bacana. Isso só é possível praticamente num momento como esse da pandemia. Estou livre aqui para fazer, estou com muita vontade e muita alegria em fazer. E eu quero cumprimentar vocês também pelo tema da escolha. Esse tema foi uma das coisas que me alegrou, né? Poder falar sobre os alunos, a responsabilidade, a participação e o interesse, né, na sociedade e nos momentos que vivemos. Eu quero agradecer e então estou aí à disposição de vocês. Eu não estou enxergando todo mundo, porque eu estou com um celular pequeno. Então eu estou só vendo, não estou vendo ninguém. Não vou conseguir ver vocês, mas estou aqui para responder todas as perguntas. Certo, Paulo. O prazer é todo nosso. Você receber e aceitar esse convite, para nós, é de uma alegria imensa. E principalmente quando a gente coloca a sua trajetória para incentivar nossos alunos. Porque, assim, como você mesmo sabe, no tempo de pandemia, a gente tenta pegar mecanismos para trazer esses alunos de volta para a sala de aula. E hoje a gente está enfrentando e vamos enfrentar. Eu acredito muito, eu tenho muito, assim,
força de vontade para trazer mecanismos para que a educação cresça e se transforme. E nossos professores aqui do Emiliano, como de demais escolas, a gente está lutando e vamos lutando ao pouco e vamos trazendo aí meios para que nossos alunos não desistam e sim prossigam. Aí, de antemão, eu segui aqui um roteiro e eu vi, Paulo, que você, na sua trajetória, você elenca muito e dá muito, assim, ênfase na questão da educação pública. Queria muito, assim, se possível, você relatar a importância da educação pública na sua formação, na sua trajetória enquanto ator, enquanto diretor, enquanto a personagem hoje que você ocupa dentro da sociedade. Porque suas novelas, seus momentos de vivenciar dentro do teatro proporciona muito para nossos alunos, proporciona muito para a sociedade. Hoje você está acompanhando dentro dos nossos alunos, mas os pais também estão assistindo, os pais estão acompanhando, porque é tempo de pandemia, a gente está levando esse momento para a casa deles. Então, assim, queria muito que você colocasse aí para você a importância da educação pública. Nós somos uma escola pública na cidade interior, aqui em Ferreira, no Nordeste. Veja só aí a importância que você está dando a esse momento. Então, é muito para nós, é muito gratificante, Paulo. Então, veja aí como é que você pode colocar. Eu sei que você tem aí vasta colocações para nós. Adilson, quantos habitantes tem a cidade? Diz Ferreiro, eu no momento aqui eu não tenho, mas eu tenho como colocar. Tem um colega aqui que está me colocando. Pode falar. 13. Chega aqui. Quase 13 mil. 13 mil, Paulo. Chega a 13 mil. 13 mil. Isso. 13 mil é uma cidade bem pequena, né? Isso. Aqui, olha, a repercussão é grande. O que eu falo, os vizinhos sabem todo. É capaz da cidade repercutir rapidamente. Por isso que a live está sendo bem aceita e tratando do personagem que você é, a divulgação foi grande dentro da cidade. Então a cidade ficou muito esperando esse momento. Viu? Olha, eu agradeço e fico feliz e espero que seja útil. Vou contar um pouquinho como foi para mim e a sorte que eu tive de contar na minha cidade na época. Eu tenho 68 anos, vou fazer 69 agora em setembro, e então eu nasci em 1952. E eu nasci numa cidade que hoje tem 7 mil habitantes, portanto é menor do que Ferreiros em número de habitantes, que é uma cidade chamada Rafar. Rafar, no interior do estado de São Paulo, é perto de Capivari. Na época que eu nasci, essa cidade era um distrito de Capivari. Depois ela se separou. Mas com 3 anos de idade, eu saí de Rafar, que tem hoje 6 ou 7 mil habitantes, e me mudei para Sorocaba. Sorocaba, no interior de São Paulo, que já é uma cidade maior, hoje tem mais ou menos uns 600 mil habitantes. Na época que eu me mudei para lá, devia ter uns 200 mil. Bom, mas isso não tem importância. Vou dizer, então, que eu nasci no meio rural. Eu nasci, minha mãe trabalhava na roça, junto com meu pai, com meu avô e com a minha avó. Os avós de lado da mãe, lado materno. Na roça, meu pai e minha mãe eram lavradores. Eles trabalhavam na colheita do café, tudo. Quando nós mudamos para Sorocaba, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica. Na época chamava-se empregada doméstica, é o mesmo nome que tem até hoje. Minha mãe era empregada doméstica e ela me levava para o trabalho junto. Então eu estava com 5 anos mais ou menos e minha mãe me levava para a casa da patroa dela, onde ela ia trabalhar. Aí eles decidiram, eu acho que a patroa da minha mãe estava achando que eu ficava lá o dia inteiro perturbando, né? Em casa, minha mãe estava trabalhando, eles me arrumaram uma escola pública. Eu fui colocado num pré-primário. Naquela época, a gente começava o ensino formal
a criança entrava na escola com 7 anos. Não tinha escola para criança antes dos 7 anos. Tinha creches, provavelmente, mas esse pré-primário era uma espécie de creche dentro de uma escola estadual. Era uma escola estadual, chamava-se Estadão, a gente chamava. Era a melhor escola estadual que tinha em Sorocaba. Mas o estadual era um ginásio, era uma escola ginásio. E o que aconteceu? Os professores desse ginásio criaram uma creche para os filhos deles, dentro da escola, e foi nessa creche que eu fui colocado. Então, eu tive uma sorte muito grande de estar numa escola boa, dentro de uma escola grande, uma escola para os professores, para os filhos dos professores. Aí, logo depois, quando eu fiz 7 anos, eles transformaram aquela creche numa escola de primeiro grau, né? da parte da formação, da alfabetização, esse primeiro grau que eu não me lembro mais como se chama, né? Que é o primário, Então, eu já fiz o primário na escola, na continuação da creche, do pré-primário, fiz o primário, então foram 4 anos, aí eu aprendi tudo que minha mãe não sabia, coitada, porque minha mãe, ela era analfabeta, ela era muito inteligente e tinha uma garra muito grande, tanto que ela teve 15 filhos, e eu fui o 15º, ela perdeu 8 filhos, assim, ela perdeu perto do parto, por ali, assim, ela perdeu 4 gêmeos, depois ela perdeu os gêmeos, depois ela perdeu os gêmeos de novo, mas ela conseguiu vingar 7 filhos, e eu fui, então, esse 7º. Então, depois do pré-primário e do primário, no Estadão, aí eu fiz, numa escola municipal, um preparatório que havia na época, era um curso de 5º ano, chamava, 5º ano preparatório, para eu entrar, então, no 2º grau, no nível do ginásio, que a gente chamava, ginásio. Aí eu fui para o ginásio. Eu fiz esse preparatório de 1 ano e passei no concurso, entrei no ginásio industrial. Olha que sorte de novo. Eu ter entrado no ginásio industrial, eu ficava o dia inteiro na escola. Entrava às 8 da manhã e saía às 5 horas da tarde. E eu almoçava na escola. E tinha aulas de coisas ligadas à madeira. Eu aprendi a fazer cadeira, aprendi a fazer um circuito elétrico, uma eletricidade, usar o torno. Era uma escola industrial. E à tarde, isso na parte da manhã, fazia os exercícios físicos, aula de educação física, depois ia para as oficinas nessa escola, onde aprendia matérias práticas mesmo, né? E depois, à tarde, eu tinha as aulas comuns, assim, normais, português, matemática, desenho industrial, inglês, e todas, geografia. Aí eu fiquei 5 anos nessa escola, porque eu fui reprovado no primeiro ano em geografia. Eu fui reprovado, tive que repetir o primeiro ano, o que até foi muito bom, porque me fez aprender mais e me fez ficar mais 1 ano nesse ginásio, que era fabuloso, e uma das melhores coisas era o fato de ter comida na escola. Eu fazia as refeições na escola, tomava o café da manhã, almoçava e tomava um café à tarde antes de ir embora para casa. Isso era muito bom, porque devia haver ali uma nutricionista, né, que certamente ajudava a me dar um balanceamento alimentar correto. Olha que sorte. Daí, depois desse ginásio, eu fui para o que seria agora a última fase antes de entrar na faculdade. Tinha mais 3 anos, eu fui fazer o clássico, chamava-se clássico.
e eu fiquei até o segundo ano no clássico. Depois, enquanto isso, eu já estava trabalhando. Quando eu fui para esse clássico, eu trabalhava. Eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar no hospital como auxiliar do escritório do hospital. Eu fazia as contas hospitalares na época se chamava INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, hoje, eu acho que é ISS. Então, eu comecei a trabalhar e estudar à noite. E, paralelamente a isso, eu comecei a fazer teatro. Porque quando eu saía às 5 horas da escola, do ginásio, eu ia direto para casa e da minha casa para o trabalho social que os salesianos, os padres salesianos, tinham uma escola perto da minha casa e depois da aula dos alunos, do expediente dos alunos que estudavam na escola dos salesianos, eles abriam as dependências do ginásio dos salesianos para que os meninos pobres que moravam em volta ali por perto pudessem frequentar. E eu, então, ficava lá das 5h30, 6 horas até as 8 da noite, mais ou menos. Tinha futebol, tinha ping-pong, tinha teatro. E aí, então, você vê que eu não tinha nem um segundo para ficar na rua, porque a minha mãe tinha muito medo que eu ficasse na rua. O bairro que eu morava era quase um quilombo. Era um bairro muito simples, eram 4 ruas de terra, muito simples, assim. Parecia um jogo da velha, assim. Quando você me falou, bota o jogo da velha aí no meu e-mail, o jogo meu bairro tinha 4 ruas assim, muito pequenas, de terra, num buraco. Então minha mãe não gostava que eu ficasse na rua. Então eu entrava às 8 da manhã na escola e só saía quase às 8 da noite, porque emendava aquela escola com o que os padres faziam, aprendendo a jogar bola, aprendendo catecismo. Então eu fui muito sortudo de ter uma escola pública de qualidade, onde eu aprendi, logo quando eu era pequeno. Por exemplo, minha mãe não tinha dentes, minha mãe tinha dentadura. Minha avó nem dentadura tinha. Minha avó não tinha dente nenhum e não tinha dentadura. Então, você imagina, eu aprendi na escola, aprendi a escovar os dentes. Eu aprendi a comer verdura. A importância de você comer verdura, alface, os professores que ensinavam, né? Então, eu fui muito sortudo de poder contar com um excelente ensino público gratuito que havia naquela época. E isso faz toda a diferença. Assim, vendo a sua trajetória, muitos alunos, quando eu passei que você aceitou o convite e ia proporcionar esse momento justamente para eles ver e refletir de que realmente a educação deve ser a base deles, eles ficaram, não, professor, não acredito que Paulo vai perder um pouco do tempo dele, ou perder o tempo dele e nos proporcionar isso. Não, acredite, porque antes de eu fazer o convite, como você mesmo já relatou, eu pesquisei, eu vi muito bem a trajetória dele. Quando eu assisti a autobiografia dele, eu percebi que ele também é aquela pessoa que está disponível para mostrar para os demais de que a educação realmente é a porta, e que vocês têm que continuar. Então, vai acontecer, eu acredito, eu vi as palavras dele, então a gente vai botar para frente e lá vai acontecer, como está acontecendo agora. Paulo, você não sabe o entusiasmo que passa para nossos alunos acreditar e saber que você também veio de uma escola pública. Porque vendo sua trajetória, vendo seu sucesso hoje, eles pensam que você teve uma estrutura lá de baixo, lá do início, desde até chegar hoje. Acho que tudo foi em flores, mas a gente sabe que teve um caminhar, teve todo um procedimento até você chegar hoje, ser essa pessoa que você está hoje atuando. Então, Paulo, continuando, tem participações já de aluno, que eu quero muito já colocar um dos nossos alunos, ela vai trazer aqui uma pergunta, ela está até aqui junto comigo,
a aluna Stephanie, uma menina super inteligente, que ela tem algumas perguntas e até acho que no final da live a gente vai proporcionar para você uma coisinha feita por ela. Você vai gostar, tenho certeza. Stephanie, eu tô vendo ali do lado ali um violino, alguma coisa assim. É uma rabeca. Rabeca. Isso, Ferreiro é a cidade, princípio, a cidade da rabeca. Inclusive a nossa aluna, ela vai mostrar um pouquinho dessa trajetória da rabeca aqui dentro da cidade. É conhecida, viu? Muito histórica. Eu vou sair um pouco de cena, vou deixar ela ficar bem à vontade, juntamente com você. Pode trazer a cadeira. Ela é uma menina do primeiro ano da nossa escola, atuante, é daquelas alunas críticas, que quando soube que ia ter essa oportunidade de falar com você, ela disse, professor, eu vou ter oportunidade de falar com o Paulo. Você vai porque você sempre atuou, você sempre é aquela aluna que nunca foi aquela aluna que diz, professor, o senhor fala isso aqui é verdade. Não, ela sempre vem com questionamento, e isso me admirou muito nessa. Você vai ter esse momento com ele também. Essa live não é para o professor Adilson, não é só para o Cláudio, né? É para os alunos perceberem que vocês também vocês são humanos, que eles olham e acham que eles não vão conseguir como vocês conseguiram. Então, Paulo, agora eu passo a palavra para nós. Antes de eu deixar a Stephanie. Isso. Antes de eu deixar ela falar, deixa eu falar uma coisinha para todo mundo que está assistindo. E depois eu já presto atenção na sua pergunta. Nossa, apareceu um tucano aqui na minha janela. Um tucano grande aqui numa árvore. Mas deixa eu contar uma coisinha só para vocês. Seguinte, quase todo jovem que chega para mim, se aproxima de mim, ele pergunta, qual é o truque? Qual é o pulo do gato? Qual é o caminho das pedras? Eu quero falar isso antes de falar para a Stephanie, para já dizer. Existe um pulo do gato? Existe um caminho das pedras? Uma forma de você, vamos dizer assim, ir para frente? Existe. Então, eu vou falar isso antes para vocês já prestarem atenção e executarem o que eu vou falar, que é um passo para ir para frente, para ter um caminho na vida melhor dentro dos estudos. É tomar notas. Não é muito complicado. É tomar notas. Ter um caderninho e escrever sempre no caderninho ou no caderno. Tomar notas. Eu vou falar alguns livros. Eu vou falar alguns filmes. Eu vou dar alguns exemplos. Se vocês não anotarem, pois vocês não vão lembrar. Tá certo que essa nossa live pode ser gravada e depois você pode ir lá de novo e ver. Mas eu vou falar algumas coisas e eu gostaria que vocês tomassem notas depois. Agora vocês aí não tem jeito, mas quem está em casa pode pegar um caderninho ou pode anotar mesmo no celular. No celular tem um bloco de notas. Minha mulher, a Dadá, é comediante. Ela é do Piauí. Ela faz aquele programa A Culpa é da Carlota. Ela tem mais de 5.000 notas guardadas no celular. Porque ela também é roteirista, então sempre que precisa de alguma coisa, ela tem onde ir e já está as notas. É muito importante isso, então, que eu queria dizer para vocês. Tem um pulo do gato, tem um truque, é tomar notas, anotar. Eu desde menino, anotava muito, porque eu via a situação da minha família. Eu não sei por que eu ganhei esse hábito de... Agora aqui já fiz algumas anotações aqui. Quando você me falou que aquele instrumento é uma rabeca, eu já anotei aqui, Cidade da Rabeca. Então, Ferreiros, em Pernambuco, tem mais ou menos 13 mil habitantes, é uma cidade da rabeca.
que é uma espécie, para mim, olhando, uma espécie de violino. Então, já fiz uma anotação aqui e já anotei aqui o dia de hoje, né? 9 de junho de 2021. Então, quando eu quiser lembrar, eu venho aqui e falo, onde que você estava falando ontem? Estava falando o pessoal de Ferreiros, com a Dilson, a Escola Emiliano. Então, se você não anotar, você vai ter a desvantagem, entendeu? Então, é só isso que eu queria dizer. Com a palavra, essa bela moça, a Stefane. Olha, o Tucano está ali em cima, gente. O Tucano é desse tamanho assim, gente. Ó. É lindo, não é toda hora que ele aparece aqui. Olha lá, agora veio o parceiro dele. Tem dois ali. A novela, atualmente, eu tenho duas novelas que estão reprisando. Uma às 6 horas da tarde, na TV Globo, e outra às 9 da noite. Uma é A Vida da Gente, onde eu faço o papel do Jonas, que é um homem mau, eu considero. Eu fiz essa novela há 10 anos. E outra, a novela Império, onde eu faço o personagem Theo Pereira. Eu fiz essa novela há 7 anos. Uma novela que eu gosto de quase todas as novelas que eu fiz, porque são como filhos para mim, entende? Porque foram personagens que eu criei. Também tem os filmes que eu fiz. Lamarca, Guerra de Canudos. Gostaria muito que vocês assistissem, se vocês puderem. Procura na internet que tem. Lamarca toda hora passa no Canal Brasil. Também interessante. O Barão de Mauá também é um filme que eu fiz. O personagem, você me perguntou os personagens, né? O Lamarca foi um revolucionário, um homem de esquerda, e o Barão de Mauá foi um empresário, um homem de direita. Então, tem um pouco da história do Brasil aí nesses dois filmes. Guerra de Canudos também é um pouco a história do Brasil. Bom, então, acho que é isso. O que eu quero te responder é, agora, as novelas. A novela que eu fiz, que fez mais sucesso, foi Tieta. Tieta passou em muitos lugares, no mundo inteiro. Eu, há pouco tempo, estava em Portugal e lá estava assistindo. Ei, Paulo, já passou mais de 20 vezes, toda hora passa de novo. Na África, passou. Então, fazia o personagem do Timóteo. Era Timóteo D'Alembert. E ele falava assim, nos trinques, Elisa. E era um sotaque. Eu fiz umas 3 ou 4 novelas onde eu fazia um sotaque nordestino, entre aspas, porque eu que inventava aquele jeito de falar. Porque eu nunca tinha ido para o Nordeste quando eu fiz. Acho que quando eu fiz Tieta, eu já tinha ido para a Bahia. Hoje eu conheço boa parte do Nordeste, mas aquele sotaque era mais ou menos inventado, entendeu? Então, outro personagem que eu fiz, que foi uma novela forte, foi A Próxima Vítima, que eu fazia um investigador e acabou que a novela teve muito sucesso e tudo, eu entrei no meio. E agora, que fez muito sucesso também, esse personagem que é o Theo Pereira, que está na novela Império, e que fala Curioses, e que tem todos esses diálogos. Eu faço isso porque é engraçado, as pessoas gostam desse personagem. As pessoas odeiam ele, né? Porque ele é mau, ele é fofoqueiro, maldoso, né? Mas as pessoas dão risada.
Então, às vezes, aqui estou aqui na frente de casa, passa o caminhão do lixo e eles gritam, cruzes! Eles estão querendo contato, uma brincadeira. Então, esse personagem, Teodoro Pereira, também foi muito forte. E eles todos, eu acho, viu, hoje, tudo tem uma ligação com a sociedade, tudo tem uma ligação com a política. Por exemplo, o personagem da novela é gay, né? E é uma forma das pessoas, nessa novela, tem 3 personagens gays, né? Então, que era um tema tabu, né? As pessoas não queriam admitir que uma parcela, vamos dizer assim, não sei exatamente quanto, mas parece-me que 4 ou 5% das pessoas, homens e mulheres, podem desenvolver, pode ser gays, né? 4 ou 5%, me parece que é essa quantidade. E que elas têm todos os direitos, e isso faz parte da vida, né? É a forma que elas querem viver e que, nem que elas querem, é que elas são assim, né? O meu personagem não é um bom exemplo, porque ele é mau, porque ele é um vilão, né? Mas a novela em si, ela talvez, as novelas tenham essa função de ajudar a combater certos preconceitos, né? Hoje em dia, você já consegue ver muito pouquinho, mas começa a aparecer nas novelas também pessoas negras, que geralmente os negros não tinham papel importante nas novelas, era quase sempre papéis. Hoje você tem alguns atores já, mas ainda falta, nas publicidades também você vê a participação dos negros, mas ainda é muito pouco. Mas, de qualquer maneira, as novelas, elas têm uma função dentro da sociedade, porque elas retratam alguma coisa da sociedade, né? Você vê que as novelas são um pouco o retrato da vida, né? Histórias, e as pessoas gostam de vivenciar histórias dos outros, né? Então é como se você estivesse passando por aquelas situações, mas você está protegido dentro de casa assistindo, né? Então é isso, eu considero que as novelas, elas têm uma importância, assim como o cinema, assim como o teatro, né, de colocar questões sociais. Paulo, está sem som de Paulo agora. Está sem som. Quem vai falar? Pronto, Paulo, você está me ouvindo, né? Tá bem. Eu estou te ouvindo. Eu falei com a Stefane, né? Certo. Muito bem. Stefane está ali. Eu estou vendo a Stefane ali. Eu estou vendo a Stefane com o uniforme da escola. Stefane, mostra assim o distintivo. Olha. É do outro lado. Para representar claramente, né? Pernambuco, Nordeste, tu tinha que vir assim, representando. Mas outra pergunta, tanto para você como sociedade em si, você se considera uma pessoa crítica e considera os jovens no tempo de hoje ou até mesmo no tempo antigo críticos com a sociedade no modo? Eu acho que eles têm que ser, né? Ou deveriam ser críticos, né? Porque, veja bem, o momento que nós vivemos, todos nós sabemos que é muito grave. Mais de 477 mil pessoas morreram com a pandemia e o presidente da República diz que é uma gripinha, não usa máscara. Sabe o que eu estou fazendo todo dia? Agora eu estou dando uma pausa, eu estou vendo a CPI na televisão. Para saber, a discussão política me interessa. Eu vejo a CPI como eu via o Big Brother. Eu gosto de ver a CPI. Eu gosto de ver os deputados, as discussões. É como se fosse um júri de advogados
Eu gosto de ver quem eu acho que tem razão, quem eu acho que está errado, a discussão entre os governistas que defendem o presidente, aqueles que são contra. Eu tenho muito interesse pela política, embora eu nunca quis concorrer a um cargo público. Eu sou ator, estou feliz com o fato de ser ator. Mas eu voto, eu tento ajudar as pessoas a discernir quem elas devem votar. Se você me perguntar quem eu vou votar, eu já sei. E pode ser que eu mude de opinião, mas nesse momento já tenho candidato. Eu acho muito importante exercer essa circunstância, exercer esse dever e esse privilégio de votar e de eleger alguém, porque são essas pessoas que vão nos representar. Eu preparei aqui, vou falar um trecho aqui de um autor de teatro. Quem tiver interesse por teatro, anote o nome, porque esse cara é fera, ele já morreu, mas chama-se Bertolt Brecht. Eu só vou soletrar. Brecht, B-R, B de Brasil, R de rato, E de Ernesto, C de casa, H de hora e T de tatu. Brecht. Esse autor alemão escreveu o seguinte: ele lutou contra o nazismo. Ele teve que mudar da Alemanha para os Estados Unidos, onde depois ele virou roteirista de cinema, daqueles filmes incríveis de Hollywood. Ele tem peças de teatro maravilhosas. Se vocês tiverem vontade de fazer uma, é só decorar o texto, cada um decora a sua parte e faz. Vou falar o nome da peça para vocês. Como que é o nome da peça do Brecht? Já vou me lembrar que eu quero falar. Galileu Galilei. Eu vi uma montagem lá em Sorocaba, uma representação de Galileu Galilei, com uma garotada de escola. Adilson, fala para essa turma, faz uma turma dessa fazer essa peça Galileu Galilei. Inclusive, Paulo, dando aí, pegando a ênfase, a professora Verônica, ela está relatando aqui já que ela é responsável pela biblioteca, ela está produzindo essas peças e ela está vendo aqui, está pegando essas ideias, anotando, viu? Para trabalhar junto aos nossos alunos. Galileu Galilei. Eu estou falando porque não é impossível, não. É possível vocês fazerem Galileu Galilei, porque eu vi lá em Sorocaba. Uma vez eu voltei para lá, que eles me chamavam para ir assistir as peças e tal, fui assistir uma escola lá, montando Galileu. Imagine montar Galileu Galilei e a sonoplastia ser feita, a música com a Rabeca conduzindo, fazendo a sonoplastia de Galileu Galilei, de Brecht, com vocês aí da Escola Emiliana. Vai ser um sucesso danado. E o que fala Galileu Galilei? Porque Galileu Galilei fala de um assunto muito atual. Porque ele disse que a Terra se movia em volta do Sol. E hoje tem gente que acredita que a Terra seja quadrada, que a Terra seja plana, não é? Então, montar hoje em dia Galileu Galilei é uma peça linda, pode dar uma diminuidinha assim, enxugar um pouquinho o texto, né, fazendo ele ficar um pouquinho mais comprimido, porque ele é grande, mas essa é a ideia que eu deixo. O que eu tinha que falar? Qual foi a pergunta? Eu ia falar um trecho do analfabeto político. O Bertolt Brecht diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe
que o custo de vida, o preço do feijão, o preço do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Olha que coisa forte! Não fui eu que escrevi, foi o Brecht que escreveu, né? Então, garotada da escola Emiliano, se interessem por política. Stephanie, vamos falar a palavra certa. Se interessa pela política, presta atenção. É isso que basicamente me fez conversar com vocês, para dizer, a escola pública é importante, e a política também é importante. Quem diz da política assim, eu não me interesso por política, ele vai ser manipulado por quem se interessa por política. É isso que ele está dizendo aqui. E quem diz assim, eu não sou nem de direita e nem de esquerda, é de direita. Todo mundo que fala que não é de direita e nem de esquerda é de direita. Aqui está outra pergunta para a Stephanie ou para quem vai fazer o que tem que fazer aí. Paulo, antes da gente continuar as perguntas, eu queria muito assim, que você relatasse dos seus 15 anos aos seus 19 anos, o que você assim, buscou. Porque assim, a ideia da live é a participação do jovem na sociedade. E você já elencou perfeitamente. Mas e você, enquanto jovem, qual foi a dificuldade que você encontrou nesse decorrer? Para que eles também percebam que eles têm dificuldade, mas que não é só eles que têm, ou eles que tiveram. Não todos tiveram, todos têm e vamos ter. E que eles passem, que eles sigam o sonho deles, que eles busquem o sonho deles. Você consegue aí traçar? Tenho certeza que sim. Você é o cara para isso. É estudar. Eu não diria outra coisa. Estudar, tomar nota, ler grandes e bons livros, porque a leitura de um livro bom, ninguém vai conseguir. É como se você ganhasse uma nova vida. Cada vez que você lê um livro bom, um bom romance, é como se você vivesse mais uma vida. Fora a vida que você já tem, você vai ter a experiência ali concentrada de toda aquela história que você leu, né? Então, a professora Verônica que você falou? Isso. Então, Verônica deve saber quais são, vocês sabem quais são os grandes livros que eles têm que ler. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Leiam. Meu pai e minha mãe eram analfabetos. Como minha mãe não sabia ler, isso despertou em mim. Eu tinha que ler, eu precisava suprir, vamos dizer, esse problema que a minha mãe tinha. Eu lia as placas na rua para minha mãe, quando era pequena, ela me levava na escola. Lê o que está escrito lá. Aí eu lia para ela. Lê o que está escrito lá. Ela não sabia ler. Então isso me deu. Agora, eu acho, quase tenho certeza, que sem a leitura não dá para chegar em lugar nenhum. Isso aí é fato. Eu sempre nas aulas, eu coloco essas afirmações para eles. Leiam, porque através da leitura vocês compreenderão coisas que até não terei tempo de repassar dentro de 40 minutos. E ler é realmente um ponto crucial de vocês
buscar. A biblioteca está à disposição, a escola tem livros, e se a escola não tiver, me procure, se estiver faltando um, tem indicações de professores, a gente tem baixa livro em PDF, hoje tem muito acessibilidade para vocês terem contato comigo. Então, realmente, sua resposta foi muito pertinente. Creio que está ajudando muito, sua participação, meu amigo, você não sabe o entusiasmo que está passando. Vocês têm uma sorte. Stefania, desculpe te interromper, mas eu queria dizer, vocês têm uma sorte grande de ter um professor empenhado. Outros professores vocês devem ter também empenhados, mas isso foi o empenho dele, que me cercou ali, que falou, vou chamar esse, que percebeu que eu poderia aceitar, porque estava vendo que eu estava fazendo isso em outros lugares. Eu fiz uma live dessa com uma escola do interior da Bahia, de Souto Maior. Então, vocês têm um bom professor. E tendo bons professores, vocês têm um bom caminho andado aí. Porque vocês... Ele está dizendo para vocês, olha, o caminho é esse. Eu vou te falar, não existe outro caminho, a não ser o estudo, a leitura. Né? Se ficar assistindo televisão o dia inteiro, assistir filme, tá bom. Mas se você ler um livro, se você fala assim, quem leu Machado de Assis? Aí o sujeito levanta a mão e já fala assim, esse aí é do meu time, vem para cá. Se eu for conversar aí com vocês presencialmente e falar assim, alguém leu tal livro? Aí a pessoa levanta a mão, esse já para mim é especial, entendeu? Quem lê vai para frente, vai para o primeiro time, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. Antes de tudo, muito obrigado aí pelos elogios, viu? E eu lhe digo, ainda vou lhe cercar muito, ainda tem muito trabalho, a gente trabalha junto. Esse é um dos primeiros. Antes de toda a pergunta, complementando o que ele quis falar, para mim, estudar é um modo de sonhar. É o que deixa aberto o pensar. É o que você pode fazer em qualquer lugar. Você pode abrir portas só com o estudar. É isso mesmo. Você falou correto. E também as perguntas agora não é tanto minha, também é. Você sofre preconceito por ser aluno público? De escola pública? Por ter sido aluno? Essas perguntas, Paulo, tá vindo também do chat que a gente deixou aberto e temos 2 alunos ali anotando, nos passando. Aí sempre da vida, eles estão ali, só passando as perguntas, trazendo para nós também, passar para você. Essa pergunta veio, pode repetir para Paulo ouvir, que se ele teve preconceito, passou por preconceito por ter sido aluno de escola pública. Não. Quando era garoto, vou responder um pouquinho também a pergunta anterior que você fez, porque quando eu tinha 15, 16 anos, o Brasil estava mergulhado numa ditadura muito forte. Então, todos nós sabíamos na escola que havia uma repressão muito grande. Quando eu vejo pessoas agarradas na bandeira do Brasil, indo para a rua, falar que quer que volte a ditadura, me dá vontade de chorar, porque as pessoas não sabem o que era a ditadura. Você podia ser pego na rua, levado para a cadeia, e o ato institucional número 5, você podia apanhar, você era torturado. Eu tenho amigos meus que, na época, foram torturados. Eu tenho amigos que morreram. Então, ainda bem que nós temos uma democracia hoje e nós temos que nos esforçar muito para preservar essa democracia, que está muito ameaçada no momento. Não é? Porque o presidente da República está espalhando que as urnas não são confiáveis, quando na realidade ele foi eleito por essas urnas, as urnas eletrônicas. E o Brasil tem mais de 20 e poucos anos que usa a urna eletrônica. Então ele está querendo dizer, se ele perder a eleição, ele vai dizer que foi por causa de roubo nas urnas e vai querer contar com a ajuda dos militares para ele ficar eternamente
falando aquelas besteiras, né, apostando na cloroquina, ao invés da ciência, né, e com um monte de estupidez que vocês não precisam falar, que vocês estão vendo aí toda hora na televisão. Mas quando eu tinha 16, 17 anos, na minha época, quando eu estudava na escola pública, havia preconceito contra quem não estudava na escola pública. Entende? Quem estudava em colégio particular é que a gente tinha preconceito, a gente fazia bullying. A gente fazia bullying com quem estudava na escola particular. A gente chamava assim, papai pagou, passou. Pagou, passou. Era o que a gente chamava a escola particular de ensino, né? Onde você tem que pagar. Quando o sujeito não era bom o suficiente para estudar na escola pública, aí os pais botavam ele na escola particular, porque lá pagava, o cara passava de ano. Entendeu? Então é o contrário. Naquela época, eu nunca sofri bullying por estudar em escola pública. Na realidade, a gente fazia bullying com quem estudava na escola particular. Os filhinhos de papai. Tô ouvindo. Certo. Só estou abrindo a janela aqui porque ficou quente aqui agora, estou suando aqui, eu estou muito empolgado. Coisa boa, nós também estamos. E está chegando perguntas, e mais perguntas, vamos lá. Muitas, aliás. Estão perguntando aqui sobre a sociedade atualmente, aliás. E o que você acha? Eu não entendi. Sobre a sociedade atualmente, o que acha? No modo que está, pensamento de algumas pessoas, ou até mesmo dos jovens, que é o que está batendo na tecla hoje. Olha, eu acho que no Brasil nós temos uma distância muito grande das classes, os pobres e os ricos. Não é Covid, viu? Tem o distanciamento. Estamos distanciados. O Brasil é um país muito injusto. O Brasil, acho que está entre os mais injustos do mundo. A diferença entre os pobres e ricos no Brasil, o Brasil é o primeiro lugar nessa diferença. Aqui eu estou numa casa, aqui do lado tem uma favela. Entende? Então, os ricos têm todos os privilégios. Para você ter uma ideia, quem mais morre na pandemia? Os pobres. Quem? Ontem, uma moça aqui de 24 anos, Kathleen, nome dela, grávida, tomou um tiro de fuzil, foi levar comida para a avó dela, aqui numa comunidade em Lins. Houve um confronto entre os policiais e ela tomou um tiro de fuzil. Então, quem é que morre? Os negros. Quem é que morre mais? Os pobres e negros. Quem é que ganha menos? Os negros. Quem é que vai ter condição de fazer uma mudança de classe social? Como eu fiz? Eu tive uma ascensão social que só foi possível por causa da escola pública, de alto nível, e por causa dos padres salesianos que faziam um trabalho social ainda suplementar, porque senão eu não teria conseguido, vamos dizer assim, a ascensão social que eu tive através do teatro, através do meu talento, da arte, sei lá, né? Mas você perguntou como está hoje. Está péssimo. São mais de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, né? E nós estamos todos ameaçados pela pandemia, porque o governo não comprou as vacinas na hora que era para comprar, porque o governo acreditou que era mais fácil deixar todo mundo pegar a Covid.
Deixa todo mundo pegar, que daí vai morrer alguns e pronto. Entendeu? Não é assim. Então nós estamos péssimos. E cada um de vocês tem que prestar atenção no que está acontecendo e tem a responsabilidade e tem o dever de lutar para que isso mude. E a única forma de lutar que existe é o livro. Na última eleição, nós tínhamos 2 candidatos. Um tinha o livro, que era o Haddad. Ele estava com um livro na mão. Ele dizia, vamos melhorar esse país com educação. Ele tinha sido ministro da Educação. E imagina-se que a pandemia que nós estamos enfrentando, só pensa nisso, se o presidente fosse o Haddad. Que tranquilidade, ele ia falar tudo direitinho, ia pedir para todo mundo usar máscara. No entanto, o nosso sai no meio de todo mundo sem máscara, ele acha que ele é o máximo. Então o Brasil teve a chance de escolher entre a arma, o revólver, o fuzil que ele empunhava e o livro. Infelizmente, por algum motivo que é inexplicável, talvez tenha sido porque ele levou aquela facada e o povo ficou com pena dele não pôde ir discutir com o Haddad nos debates, então ele ganhou a eleição e aí, então, o Brasil vendeu, nesses últimos 2 anos, mais armas do que nunca. 200% a mais de arma, de fuzis, de revólveres. A gente não precisa disso. Essa mesma arma que matou a moça ontem, com um tiro de bala perdida, não é bala perdida, é sempre bala que encontra o corpo de alguém negro. Entende? Uma moça grávida morreu ontem, aos 24 anos. Então, na próxima manifestação que tiver, dia 19, vai ter uma manifestação em todo o Brasil. Eu vou estar presente, como eu estive dia 29 aqui no Rio de Janeiro, vou estar presente de novo, entende? Gritando na rua contra. E aí, em Pernambuco, uma manifestação absolutamente correta. Olha que coisa, todo mundo em fila, tudo direitinho, a polícia dá tiro e deixa 2 pessoas cegas em Recife, não foi isso que aconteceu? Vocês não viram na televisão que a polícia atirou com bala Mesmo, olha que erro, se tem que atirar com bala de borracha, tem que atirar para baixo e não para cima, porque todo mundo sabe que pode acertar nos olhos, cegou 2 pessoas. Então, isso é o que é o Brasil que nós temos, que escolheu a arma. Por que esses policiais deram tiro? Eles não estavam fazendo bagunça nenhuma. Eles estavam expressando o direito que eles tinham de ser contra o governo. Estavam fazendo uma manifestação, né? E aí a polícia, com aqueles capacetes, tudo deram tiro. Então, garotada, é isso que eu estou dizendo aí. Desculpe, não tem saída. Isso que eu estou dizendo, não quero prejudicar os professores nem nada, mas é o meu pensamento. Eu estou falando aqui o meu pensamento, que tem que ter clareza, tem que ter estudo e tem que ter luta, combate, luta, digo, você defender o seu ponto de vista, né? Votar no candidato que você acredita e convencer as outras pessoas também a fazer isso. Desculpe, eu estou vendo Stephanie com mais uma pergunta descendo pela direita aí. É essa a ideia, é a participação mesmo da sociedade, da jovem. Você está dando entusiasmo, mais uma vez, quando eu lhe digo. Está perfeito suas colocações. Você não sabe a quantidade de perguntas que está chegando. E tem, mas vamos lá, mesmo até não vai chegar de perguntas. Perguntaram aqui o que você acha, se a educação, basicamente em si, é a base para um futuro próspero. Até respondeu já essa pergunta. Está respondido. Está respondido. A educação é tudo. Educação, leitura, é tudo. Não tem saída fora disso. Uma que eu acho meio polêmica, sobre escola. O que você acha sobre as pessoas que falam que as escolas acabarão por ser meio
Não entendi. Não entendi. As escolas acabarão. Por ser meio inútil. Pessoas, eu até boto o nome da pessoa. A escola é inútil? Sim, porque, entenda a pergunta. O que você acha sobre as pessoas que falam que as escolas acabarão por ser meio inútil? Pergunta de Gilmar. Eu tenho pena dessas pessoas, né? Eu tenho pena. Hipocrisia de quem acha isso. É simples. Pode colocar essa colocação agora, Paulo. Eu acho assim, quem fala isso está condenado à ignorância, né? Estão condenados à ignorância, porque não tem saída fora da escola. Se a escola é inútil, então você vai fazer o quê? Se você for trabalhar na roça para capinar, mesmo assim você precisa fazer escola, você precisa aprender. Você sabe que Jesus Cristo foi um mestre, foi um professor. Jesus era mestre. Aqueles discípulos que andavam com ele pregava, ele dava aulas para aquela gente dar aulas para outras pessoas, né? Os discípulos. Jesus era um mestre. Então, o professor é uma das coisas mais importantes que existe, porque o aluno fica mais tempo, às vezes, com o professor do que com o pai, do que com a mãe. O professor é um exemplo para o aluno, né? Então, eu acho que quem acha que a escola é inútil, eu tenho pena dessas pessoas. Paulo, para tentar ainda colocar, para ajudar, é assim, uma pessoa que se diz olhar uma escola, olhar a escola e dizer que ela é inútil, realmente ele desconhece o trabalho dos professores. Porque nós, professores, todos os dias estamos vivendo, mesmo tempo de pandemia, a gente está com um processo de volta às aulas, mesmo com distanciamento, e a gente luta, a gente está colocando, a gente faz trabalho, a gente tem estratégia, e olhar as escolas como inútil é de desmerecer qualquer trabalho dos professores. Eu, enquanto professor, não vejo em nenhum meio dizer que uma escola é inútil. Gente, tira essa ignorância da cabeça de vocês, e que aonde é que uma escola é inútil? Você realmente desconhece o trabalho feito pelos professores dentro e fora da escola, porque o trabalho não é só dentro, a gente faz um trabalho fora. Esse trabalho que nós estamos proporcionando não fica só aqui, fica fora também, é exposto para todo. Esse é o trabalho que os professores brasileiros fazem, mesmo todos os dias, cansados, mas estão na luta e não vão desistir não. Eu não desisto por achar que um acha inútil, não. Pode achar, e quando você acha que é inútil, a escola, eu acho que é positiva e vou cada dia mais lutar o mecanismo que venha trazer os alunos para dentro da escola e que acabe para você, mas não acabe sonho de nenhum aluno nosso não, porque eu vou lutar com um residente para que cada vez mais aluno esteja dentro, não fora da escola. Aluno tem que estar na escola e não fora. Tem alguma pergunta? Tem. Como você descreve os jovens de hoje em dia, comparando com a sua juventude? Boa pergunta essa aí. Eu tenho um filho de 18 anos. Eu tenho duas filhas, uma com 37 anos, que acabou de me dar um netinho agora, ontem, e eu tenho outra filha de 42 anos, a Juliana, a Mariana, e eu tenho o João, que tem 18 anos. E eu, para falar, eu preciso me mirar no João. O João, ele é estudioso. O João, ele passou em todos os vestibulares que ele fez. Acabou o ensino médio e fez vestibular, e agora ele vai fazer a faculdade aqui da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele porque quis passar numa escola pública. Então, ele estudou, que no Brasil tem isso hoje. Acabaram com a escola pública boa, existem muitas boas, mas hoje o aluno estuda em escola particular cara e boa, depois
entra numa universidade pública e grátis, de graça. Isso é uma contradição que existe no Brasil, mas, de qualquer maneira, eu acho que o jovem ele está sempre interessado, né? Os que são interessantes. Aquele que não quer estudar vai fazer o quê? Precisa dar um chacoalhão e falar, gente, é importante. Mas eu acredito na rapaziada. Eu acredito nessa rapaziada. Eu acho que vocês é que vão tocar esse barco aí. Nós temos que recuperar a floresta amazônica, que está sendo destruída. Olha só, gente, estão derrubando todas as árvores. As pessoas não estão percebendo que isso que está acabando com o nosso clima. Por isso que tem chuva demasiada num lugar e chuva pouca no outro. Estão acabando com o equilíbrio. Eu choro quando eu vejo derrubar aquelas árvores todas na televisão. Eu assisto o Jornal Nacional, fico chocado. Como é que estão derrubando as árvores? Matando os bichos. Você viu as queimadas lá no Pantanal? Quantos bichos morreram? Então, vocês vão ter que mudar essa mentalidade do mundo e vão ter que... Porque senão o mar vai chegar aqui perto de casa. Porque vai haver o aquecimento, que já está acontecendo. Vocês estão vendo as calotas, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, se descolando, e aqueles grandes extensões de gelo vão virar água, e o mar vai subir 2 ou 3 metros. E isso em pouco tempo. Daqui a pouco, aqui no Rio, já tem muita gente buscando casa na montanha. Não quer mais ficar perto do mar, né? Porque em muitos lugares o mar está avançando. Se a gente não segurar esse aquecimento global, nós não vamos ter um futuro para vocês. E vocês não vão ter um futuro para os seus netos, para os seus bisnetos. Então, confio em vocês. Muito bem, Paulo. Você está proporcionando aulas de vários componentes curriculares. É ciência, é geografia, é história, é português. Você é múltiplo. Você está realmente... Você não é um professor, você é professores. Uma junção só. Muito bem. Mais perguntas. Tem umas que são polêmicas, outras não. Mas para mim tudo é polêmico. A Stephanie, ela gosta muito mesmo. Ela vai ser uma... Acho que ela vai se envolver muito na política. Eu gosto. O que o senhor diz sobre os limites e desafios dos jovens na sociedade contemporânea? Olha, acho assim, os limites é que hoje há uma descrença muito grande com relação à informação. Então você precisa escolher muito bem suas fontes de referência e de informação. Existe muita informação falsa. Então, quando fala fake news, é notícia mentirosa. Então qualquer um inventa. Por exemplo, existe um jornal que eu leio e que eu acho um bom jornal, mas ele tem mais de 100 anos, chama-se Folha de São Paulo. Aí, as fake news que partem do Palácio do Planalto, ao lado do gabinete do presidente da República, eles criam as fake news, as notícias mentirosas. Eles inventam um jornal e botam o nome de Folha do Brasil. Você não sabe que a Folha do Brasil não é um jornal, é um modo de inventar notícias mentirosas. Você pode saber, mas aquele velhinho, aquela velhinha acredita em tudo que recebe, aí começa a ter... Essa é uma grande dificuldade do jovem hoje. Então eu vou falar algumas fontes que hoje são confiáveis, que você pode acreditar, é bom ler jornal, as notícias provenientes para mim hoje, da Folha de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, do jornal O Globo, são mais confiáveis, porque esses jornais têm mais de 100 anos de idade. E se eles fizerem coisas erradas, como já fizeram muitas, eles são acusados e têm que pagar por isso, em algum momento. Vão perder credibilidade. E as notícias,
eu não vejo notícias na Record, por exemplo, na Rede Record. Por quê? Ela pertence ao Bispo Macedo. E o Bispo Macedo da Igreja Universal. E ele está junto com o Bolsonaro. Ele apoiou o Bolsonaro. Então, por exemplo, o noticiário, ele não fala quantas pessoas morreram. Eles falam quantas pessoas se salvaram. Não é se salvaram, quantas pessoas foram contaminadas. Então, é sempre a notícia, o jeito de passar a notícia. Então, os jovens precisam muito dos professores, por isso que eles atacam os professores. Porque os professores vão dizer a verdade. Os professores vão falar, isso aí está errado. A Terra é redonda. Não existe tratamento precoce. Tem que manter o distanciamento. Tem que usar máscara. Tem que tomar vacina. Você entende o que eu estou falando? Então, é essa uma das ameaças para os jovens hoje. As mentiras, as notícias mentirosas. Certo. Vamos para mais um aí para ajudar, para nos proporcionar. Paulo, olha, é muita pergunta. A sua participação hoje nos proporcionou aí um bocado aí de visitante aí na nossa live. Posso falar uma coisa? Pode. Vamos terminar 15 para 5. Que hora é? Agora são 4h25. Tá bom assim? Pode ser. Em 10 minutos a gente faz toda a programação. Pode ser mais 15 minutos, tá bom assim? Tá. Senão depois as pessoas podem cansar. Vamos continuar então. Qual a sua opinião sobre o bullying no ambiente escolar? Olha, as crianças, às vezes elas são ruins, né? Elas não são boas. O ser humano, ele nasce capitalista. Quando ele é pequeno, ele quer tudo para ele. Isso aqui é meu, isso aqui. Aí a mãe vem com um conceito socialista. A mãe fala assim, não, você tem que dividir com o seu irmãozinho mais menor que você. Você tem que dividir com o seu amiguinho que é mais fraco. Os pais têm essa função socializante, socialismo com as crianças. Não é tudo seu. Você deixa uma criança pequena, ela quer tudo para ela. É meu, ela quer tudo. Ela quer tudo, ela quer pegar tudo. E o pai faz essa intermediação socialista. E depois, então, normalmente, no desenvolver da vida, as pessoas vão... Qual era a sua pergunta mesmo? Desculpe. Qual a sua opinião sobre o bullying no ambiente escolar? Ah, sim. Ao mesmo tempo que as crianças são inicialmente mal educadas e querem tudo para elas mesmas, e capitalistas, vamos dizer assim, quando elas crescem, elas podem ser educadas. O bullying é assim também, porque as crianças, elas veem alguém que tem um problema, ou o dentinho torto, já bota um apelido. As crianças são más. Precisa os professores ficarem atentos para elas entenderem que é feio falar fazer bullying, porque se um sabe um pouco menos, tem que ajudar aquele a aprender e não estigmatizar. Se uma pessoa tem um defeito físico, se uma pessoa tem um jeito de falar, as crianças inicialmente precisam ser educadas, porque se deixar elas são feras, conforme eu estava dizendo, quer tudo para ele, quer estigmatizar o amiguinho, né? Quer fazer brincadeiras, quer aparecer. Então precisa os professores estarem muito atentos quanto ao bullying. Paulo, perguntas vai ter muitas. Só que antes a gente fazer, quero um momento diferente. A gente conduziu, junto com a aluna Stephanie,
um poema. E esse poema, quero muito que você preste atenção. É um Vou poema que vai prestar. ser declamado por ela. É um poema que eu sei que você vai gostar. E assim, eu quero ver sua opinião depois. Foi escrito por ela. Ela fez uma pesquisa acima desse poema para consagrar esse poema. Eu já tive a oportunidade de ver, muito bom. Então, eu vou deixar esse momento para ela ler esse poema para você. Pra mim é uma honra, né? Claro, fazer isso. Peraí, vou prestar atenção. Deixa eu desligar. Eu estou desligando o computador aqui, que eu estava escrevendo aquele para ler. Agora eu vou prestar atenção. Tá certo. Agora eu vou contar a história espetacular de Paulo Berto, ator, diretor de novela e produtor. Nasceu em Rifari, no interior de São Paulo, em 1952, mas na sua infância teve que se mudar para Sorocaba. Entre seus irmãos, só ele teve a chance de estudar, de mostrar para o mundo seu talento, pois naquele tempo era muito difícil alguém estudar, mas ele teve o prazer de se conhecer com a educação escolar, que esteve a lhe ajudar em todo o tempo da sua vida e de perceber que na escola é onde começa a sonhar. Ele teve um sonho de ser ator e para realizar, por muito tempo ele lutou, estudou, deu a cara a tapa, mas mostrou a diferença e o prazer que é estudar. Com 19 anos, seu sonho começou a se realizar. Ele fez a sua primeira peça de teatro e foi daí que começou a carreira desse ator expandir. Mas sua carreira expandiu de verdade na primeira novela que ele atuou, chamando Como Salvar Meu Casamento, em 1979. Além de ator, produtor, ele foi apresentador e apresentou o programa Novos Nomes em Cinema. Aliás, em cena, no Canal Brasil. Por isso que eu digo, ele tem um valor especial, viu? Entre muitas novelas, ele encontrou um amor, que até se casou com a atriz Helena Giardini, mas o casamento só durou de 1973 a 1997, mas tiveram 2 filhas, fruto do amor, que por um tempo durou, o nome delas, Júlia e Mariana. Só que o nervosinho bateu. Só que no ano 2000 ele começou a namorar com a atriz Maria Ribeiro e se casou em 2001. Durante 2005 até esse tempo, ele teve um filho em 2003 chamado João. Mas saindo do lado pessoal, indo para o lado profissional, esse homem especial, surreal, veio ao mundo para mostrar que a educação é a base do sonhar e do aprender e o jeito de lutar. Por isso que eu falo, ele é espetacular, suas novelas, seu jeito de pensar, que faz outras pessoas se inspirar. Só tenho a dar obrigado pela essa pessoa, o Senhor, ele com 68 anos de idade e muita sinceridade, com 40 anos de carreira, parabéns por ter conquistado o que sonhou a sua vida inteira. Não posso esquecer de falar da sua bela esposa, atual, aliás, Dada, que está a se amar e de novo tenho que parabenizar. Paulo Berto, esse ator, produtor, diretor de novela, pelo que conquistou e pelo que vai conquistar. Sua carreira é uma inspiração espetacular. Eu estou batendo palma aqui para a sua interpretação, né? Não para a minha carreira. Eu estou batendo palma para esse poema que você escreveu. Eu quero agradecer O muito. nervosismo, aliás. Não, mas o nervosismo eu não percebi. Só você que percebeu. Então, eu queria falar para vocês que quando vocês forem fazer a peça, ou alguma peça, se alguém quiser fazer, a gente não percebe que o outro está nervoso. Você achava que estava, mas eu não estava percebendo, entendeu? E você se desincumbiu da sua tarefa. Você conseguiu. Então, não precisa complicar muito, né? Você conseguiu, falou e se desincumbiu. E quando é que nós vamos escutar essa rabeca? Essa daqui é pequenininha, explicando sobre isso aqui, que é uma história muito longa, mas já ajudando a explicar, né? Tem 2 rabequeiros incríveis aqui, um que ganhou para o outro numa disputa, claramente, que aqui teve, e o outro é chamado Mestre Cobra. Um rabequeiro muito top, que tem ainda
no canal no YouTube, é só pesquisar Ferreiros, vai aparecer muita notícia sobre aqui. Aqui é uma cidade pequena, claramente é, mas com muita notícia, muita polêmica, muita coisa, e jovens que até têm um futuro como ator, atriz, apresentador, o que for de artista, aqui tem. Nós é igual Bombril, mil utilidade. Adoro Viva! Stephanie. Viva Ferreiros! Viva! Paulo, se a gente for prolongar, realmente é muita pergunta. A sua participação motivou muitas pessoas aqui, muita gente participando da nossa live, muita gente parabenizando suas colocações. E nós da Escola Emiliano só temos a agradecer sua participação. Eu, em nome de todos os professores, em nome da gestão, agradeço muito por você ter aceito o nosso convite, por você ter dado esse momento, proporcionado esse momento para nós, Paulo. Muito obrigado mesmo. Nossos alunos, eu tenho certeza que não terão mais agora como duvidar de que sua trajetória foi inspiração e será inspiração também Para do futuro dele. Você sabe que, viu, Stephanie e Adilson, eu recebi no Instagram, quando você me mandou o flyer, né, Os carros, não foi? o folheto da nossa live, muita gente Nossos daí... professores aqui divulgou muito. Até quero agradecer também nossos professores. Eles deram uma contrapartida muito importante para a divulgação. Em todas as áreas, a gente fez um vazamento, a gente se uniu e fez a divulgação. A gestão da escola também, ela fez toda uma divulgação. Então, tem outras escolas, até do município, participando. Tem escola também da rede estadual participando. A gente agradece também pela participação. A gente, se for elencar os nomes, são muitos que estão participando. Então, para não pecar e esquecer de um, a gente agradece em nome de todos. Em nome da gestão, muito obrigado a todos os participantes. E em especial, Paulo, a você mesmo que deu aí esse momento especial para nós. E o nome e as pessoas que fizeram as perguntas, e quem quiser me seguir ali, me seguir no Instagram, arroba, né, arroba Paulo Betti, 2 T's e I. E é verificado, eu tenho lá aquela bolinha azulzinha, é verificado. Se vocês quiserem me seguir, de vez em quando eu dou algumas opiniões, eu uso muito o Instagram para indicar livros ou para falar de política. Eu gosto de falar de política ali. Então, eu vejo sim suas colocações. E quem não concordar com o que eu estou falando e falar com educação, eu não bloqueio, não. Mas precisa ser educado. Se vier falar, tá mamando na lei Rouanet, tá mimimi, esse papo não. Eu gosto de pessoas que falam, explicam, pode ser contra, mas que não vem com essa história de obscurantista, né? Olha, Adilson, eu quero agradecer a você, ao Paulo que está ali, eu acho que fazendo a transmissão. Nós tivemos um problema no início da transmissão, eu sei que isso deixa a gente muito nervoso, eu estava muito preocupado com o fato de vocês estarem achando que podia não dar certo. Eu quis deixar, sempre que você estava falando comigo, eu respondia para você saber que eu ia entrar, que eu ia estar aqui. E hoje, às 15 horas, eu estava aqui, pronto para entrar. Que deu um problema, porque eu não tenho e-mail do Gmail. Meu e-mail é outro. Então, não estava dando para conectar. Aí você e o Paulo, que tem que prestar muita atenção no que o Paulo faz, porque isso é muito sério, que é a comunicação. Aí é como se fosse uma emissora de televisão. O Paulo é o Dr. Roberto Marinho de hoje. Tem que... Ô Paulo, aparece um pouquinho aí. Ó. Ele é o cara. Ele é o cara. Se fosse eu ia ficar puxando muito o saco do Paulo. Você entende? Eu ia ficar o tempo todo falando assim, quem é esse Paulo? Esse cara é o cara, porque é ele que vocês podem fazer outras lives.
Sabe? Eu posso, mas daqui um dia, depois a gente conversa, eu posso indicar outro amigo meu, ou uma amiga minha, que, sei lá, a Júlia Lemers, ou a Débora Evelyn, um colega meu, para fazer a live com vocês, entendeu? E aí é o Paulo, que é o cara. Paulo, agora tome cuidado também. Se você achar que é o dono da verdade, quiser tirar a gente do ar, tal, a gente vai bloquear com você. Mas essa função hoje de quem sabe fazer essa comunicação. Parabéns, Paulo, parabéns a Dilson, parabéns, Stefane, parabéns à escola Emiliano, parabéns, porque vocês estão... É uma cidade pequena e vocês estão integrados. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar um pouco da paisagem aqui para vocês. Ó. Olha a montanha. Eu podia ter mostrado o Tucano. O Tucano estava naquela... Deu para ver, Paulo? Deu. Então, vocês estão conectados com o mundo através da internet, né? Através do interesse, da curiosidade, da audácia do Adilson, que é o professor de vocês. Vocês têm um professor que, junto com os outros professores, toca a bola para vocês para frente. Vocês são sortudos. Quando eu disse que eu tive muita sorte, quando eu era garoto, porque eu tive boas escolas, vocês estão numa escola boa, vocês têm bons professores. Então, é ganhar o mundo. Vocês podem ganhar o mundo, entendeu? Então, parabéns, estou aqui à disposição, né? Depois, Adilson, se você quiser fazer mais algum evento como esse, eu posso indicar uma outra pessoa que, porventura, pode querer fazer a live com vocês também, que são pessoas incríveis que vão fazer e fazer essa conexão com vocês para saber que vocês podem conquistar o mundo, tá bom? Então, é isso. E através do estudo. Não tem pulo do gato, não tem nada, é estudando que vocês vão se destacar. Né? Minha querida Stefane, boa sorte, muita saúde. E ó, eu ficaria até amanhã aqui falando com vocês. Porque eu gosto de falar, né? Já deu para perceber, eu gosto de falar. Mas eu tenho outros compromissos agora. Né? Eu tenho, aqui é o quarto do meu filho. Ó. Aqui eu estou no quarto do João. Olha lá a cama do João. Eu transformei um pouquinho, porque o João estava morando com a mãe, eu transformei o quarto do João no meu estúdio aqui. Então aqui eu fico fazendo as lives. Então tem os livros aqui, ó. Eu mostro meus livros que eu estou estudando. Então, antes de terminar, é isso aí, é tomar nota. Não esquece disso, Stefane. Antes de terminar, eu queria também parabenizar 2 alunos que fez esse intermédio que fez. Eu queria muito que eles viessem aqui para vocês verem, conhecer o nosso aluno Carlos, nossa aluna Carlos. O Ana ficou o tempo todo ali, ela morrendo de vergonha, mas ela vai ter o prazer. Aqui é o Carlos. Quem é esse? Quem é esse? Aqui gosta de música também. E como é o nome dele? Peraí, já passei muito tempo aqui, nem você, já passei muito tempo. Esse dois. Olha aí, ó. Esse aí parece com o meu filho, João. Tira pra ver. Lembra um pouco, é? Lembra. E como é o nome dele? Carlos. Carlos. E você, querida? Cauane. Cauane? É isso? Cauane deve ser uma homenagem ao Cauã? Não. É uma honra estar aqui com você, Paulo Beto. Muito obrigado. Eu percebi que vocês estavam aí atuantes, todos juntos, né? E eu estou muito contente. Vamos ficar em contato pelo Instagram. Nem sempre eu consigo responder tudo, mas estou atento ali e vocês terão um futuro maravilhoso pela frente. Cauane e Carlos. Paulo, antes de encerrar, só mais um minuto. Olha só.
a live, todo o procedimento aconteceu graças mesmo a vocês, por você ter aceitado, aos... Ele saiu feio? Não. Foi. Paulo, tá ouvindo? Tá. Peraí. Deu Ó, aqui. a live foi que teve um problema minha, certo. Gente, olha só, a live aconteceu graças a você ter aceito. Eu fico muito feliz mesmo. Os alunos eles foram proporcional para que tudo acontecesse, mas assim, todo o aparato, a assistência que tivemos, foi de nossos professores também, que deu maior empenho, e também foi da nossa gestora, que ela agarrou a causa e disse, acontece, faça. Eu queria muito aqui que ela viesse aqui falasse com você um minutinho só para a gente encerrar nossa live. Ela que nos proporcionou e nos deu maior força de vontade, viu? Como é que é seu nome, querida? Oi, Paulo. É um prazer imenso, uma alegria muito grande, né? Esse momento para a nossa escola vai ficar realmente na história. Eu sou Ana Maria, professora de Biologia, estou na gestão da EREM Emiliano há 4 anos e meio. E esse momento para nós é um orgulho imenso tê-lo conosco, essa participação sua nessa live dos nossos estudantes, a iniciativa do professor Adilson, professor brilhante, e que essa seja a primeira de muitas que virão. Desde já sinta-se convidado a participar de outras lives, que com certeza nossos estudantes amaram, todos que estão aqui participando conosco, todos gostaram, inclusive eu, com certeza. Parabéns, viu? Nossa gratidão imensa. Ficou realmente marcado para sempre na história da EREM Emiliano, da nossa humilde escola. Nossos agradecimentos ao querido professor Adilson e a todos os nossos professores, a equipe gestora que está conosco hoje participando da nossa live. Muito obrigada, Paulo, que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Obrigada, um abraço. Estamos juntos, viu? Adilson, então, assim, professora Ana Maria, Biologia, professora e Adilson, depois vocês podem, se vocês pensarem em outras lives com outras pessoas, podem me sugerir, se eu conhecer, eu passo essa ponte com vocês, tá bom? Aí vocês têm, com esse equipamento que vocês têm, a possibilidade de ir longe, porque um vai puxando o outro e todo mundo vai gostar. E eu quero dizer assim, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, entende? Eu me sinto bem, me sinto feliz de poder estar junto com vocês. Tá bom? Sinta-se abraçado, muito obrigado. Boa sorte, gente. Tudo de bom. Viva Ferreiros, viva a Escola Emiliano.